Boa tarde, pessoal. Boa, vou começar a aquecer aqui. Acho que o Pablo e a Cris estão aí também. Se já puderem já ir dando um salve. O Pablo já está aí, Cris também está postos. Estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? Agora eu estou ouvindo aqui o som de vocês. Então tá legal. Pessoal, bom, tem uma turma boa aí já, né? Então os pontuais, a gente sempre começa aquecendo aí um pouco. Hoje vai ser bem um bate-papo aí. Mas, bom, só para quem já está aí, né, quem conhece essa ferramenta aqui do Zoom, essa aqui é aquela diferente daquela de reunião normal, né, uma específica para webinar. Então, quem quiser mandar perguntas aí, pode escrever aí no chat, né, isso chega para a gente. E é legal colocar para todos os palestrantes e participantes, assim todos veem, tá bom? Então, é legal para a gente poder ir trocando por aqui. A gente está gravando também esse webinar, ou essa conversa de hoje vai ficar gravada para quem quiser depois ver, se quiser dividir com alguém da escola, enfim, do que conheça também está aí. Então, é isso, vamos fazer esse bate-papo bem bacana aqui. Bom, eu sou o London e eu vou estar aqui mediando o encontro e a gente está hoje com duas pessoas aqui bem especiais aí. Uma é a Cris, Cristine Soares, na verdade, ela né, fundou o Guaiaúna, né, Cris, é uma escola aqui de São Paulo, reconhecida pelo MEC aí como referência em inovação. Dali inquieta, ela começou a estudar muito, né, todo o processo de inovação, escola, enfim, e virou, né, pedagoga e é mestre em currículo inovador, e até que ela chegou a montar o Viva Metodologia, né, o Viva Metodologia Ativa, que é como um sistema aí de ensino para ajudar as escolas que querem se transformar aí para este caminho, né, para esse caminho. Então, ela fala com muita propriedade desde quem construiu a escola até construir agora uma forma de ajudar. E o Pablo, da mesma forma, ele enfim, tem um longo trajeto aí na educação, também é sócio de escolas, né, e está muito imerso aí, mas algumas passagens aí, foi fundador daquele sistema de ensino Uno, né, do sistema de ensino Uno, e hoje ele é CEO e fundador do Vivadi também, né, o Vivadi, lá somos sócios, né. O Vivadi é um sistema que trabalha bastante o que a gente está chamando de hemisfério direito da escola, né, quer dizer, também não é focar no tradicional, justamente trabalhar aquilo que não é o cognitivo, né, então depois também quem quiser conhecer um pouco mais. Os dois, né, vamos dizer, cada um com a sua empresa aí, tanto o Viva quanto o Vivadi tem suas conexões com gestores, tem grupos de gestores, então o Vivadi, para quem quiser acompanhar a gente lá, é o rede.vivadi.com.br, você se inscreve lá e a gente tem um grupo muito bacana, discussões muito estruturadas aí, né, focadas então, né, em vários temas de educação, mas nessa história do hemisfério direito da escola que a gente está falando, né, o não cognitivo. E a Cris também, pelo Viva, tem também o Viva Conecta, né? E aí, Cris, qual que é a forma da turma chegar aí no Viva Conecta? Conta um pouquinho só aí também. Oi, gente, boa tarde. Prazer participar aqui. Vivadi e Viva, né? Acho que a sinergia já começa pelo nome. Proximidade aí. As histórias já se encontram aí. Para acessar o Viva Conecta, como é que a turma faz? Por onde? A gente tem no grupo, né? A gente tem um grupo lá de WhatsApp, tá. A gente tem um grupo do Telegram também, mas eu vou pedir para a Camila colocar aqui no chat e aí já vai aparecer aí para vocês. Camila, a Vanice está aí também, a Camila está aí, então tem uma turma aí de back-office para ajudar a gente aí, a Rebeca também, então manda para a gente aqui. Gente, bom, papo, né, bacana, mais do que né, tem um público bem legal aqui, gente, aqui que a gente conhece que é de vários lugares aqui do Brasil mesmo, outros a gente não sabe ainda onde são, quem quiser ir mandando aí, se apresentando, de onde que é, porque a gente vai sabendo também, mas o tema é o que tá aí na discussão, né, o que todo mundo fala, então o convite aqui é ensino híbrido, né, na nova realidade da sala de aula, e até dentro de um guarda-chuva eu falava escola no novo normal, né? Que acho que todo mundo tá já cansado até de ouvir esses termos, mas é que de fato pintou. E eu vou... Cris, a gente vai fazer aqui um bate-papo, Cris e Pablo, a ideia é a gente trocando bastante aqui. Então eu vou convidar talvez o Pablo, você trazer uma primeira fala aí. Isso é o que estava falando agora, né? Do ensino híbrido, né? E a nova realidade, tudo, mas isso não é um tema nem um pouco novo, né? E você é um cara aí que há muito tempo defende essa mudança na escola.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a oportunidade que a gente tem aí, o momento que a gente tem aí. Conta um pouquinho para a gente da sua leitura sobre esse momento, né? Beleza, beleza. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou Cris. Como vai? Obrigado, Tudo London. bem? Tudo bem. Bom, que eu tenho para dizer, ou melhor falado, a essa altura do campeonato, a pergunta que de qualquer um que palestra tem que ser que eu tenho de novo para dizer, né? Porque se falou muitas coisas a respeito desse negócio da escola, primeiro a escola virtual, depois a escola híbrida, o novo normal, etc, etc. Que eu estou vendo hoje, e provavelmente um mês atrás teria falado outra coisa. Primeiro, não temos a menor ideia. O mais certo que temos é que não sabemos. Hoje, não sabemos nem quando, nem como. Nunca, desde que eu tenho memória, né, o mundo educacional enfrentou semelhante incerteza, semelhante desconstrução institucional. A escola é uma instituição totalmente apoiada em rotinas, em conceitos estabelecidos, em repetições de fórmulas históricas. Abraça muito sua própria tradição, sua própria conservação. Está formada a partir dessa cultura, né? E de um dia para outro, quase, a gente ficou sem onde se encostar. E não só não temos onde nos encostar, sino que não temos nem onde nos projetar. Ou seja, nunca a gente esteve tão desestruturado, tão pelado perante nossa própria realidade. E a mim me parece que a grande pergunta é qual é a posição ética de cada escola perante a situação. Ou eu me considero vítima da situação e faço disso um problemão. E é verdade que tem questões que têm a ver com problemas, né? Claro que um problema ser escola hoje é um problema financeiro, é um problema organizativo, é um problema institucional e é um problema de aprendizagem também. Então, não é difícil se justificar em que a gente está passando por um grande problema. Mas também, isso todos nós sabemos na teoria, mas chega a hora de se perguntar eticamente na prática, também no lugar de problema podemos chamar isso de oportunidade, né? É um momento forçado para a escola se reperguntar quem que ela é, como que ela funciona, onde ela se apoia, para que ela serve, onde ela é eficiente, onde é simplesmente um ritual vazio, etc, etc, e revisitar nossas próprias práticas e nossa própria configuração. Gosto, Pedro, de falar de configuração, porque me parece que é ali onde a gente tem que revisar o negócio, né? na estrutura da coisa. Então, para mim, o desafio é esse, e não só passa pela escola, né? A sociedade como um todo tem uma oportunidade ou um problema, quer dizer, ou eu, pessoalmente, compro menos coisas e tenho problema de não poder comprar tudo o que eu gostaria de comprar. Eu posso dizer, será que eu comprava tudo o que precisava? Ou estava comprando à toa pela inercia da lógica de consumo, né? Então, me parece que a situação da pandemia pode se voltar uma pergunta ética interna e até onde a gente está disposto a fazer desse gelo da pandemia um momento de revisitada ciente, profunda e estruturada das nossas próprias práticas e nossa própria razão de ser das práticas. E, aliás, eu não gosto nada desse conceito do novo normal, porque eu não vejo nada nem de novo nem de normal ainda. Virou um termo, mas é verdade, já não tem mais aí. Mas legal. Pablo, eu vou só emendar em mais uma pergunta para você, antes de passar para a Cris, né, também para ver a leitura dela sobre o momento e tal. Mas a gente teve aí um outro dia um papo onde você comentou um pouco, né? Vamos começar a aproximar um pouco do ensino híbrido, né? E da questão da metodologia ativa e tal. Qual que é a sua leitura aí sobre, quer dizer, por que isso voltou tanto para a discussão e a sua leitura um pouco sobre esse contexto aí, sobre o que é ser uma escola aí, uma metodologia ativa, tentar percorrer um pouquinho por aí.
Legal. Bom, o primeiro que eu diria ali, a Cris sabe até mais do que a gente sobre isso, híbrido e ativo não são sinônimos, né? Nem são condições necessárias. Quer dizer, você pode ser híbrido e passivo, ou pode ser completamente analógico e ativo, entendendo por híbrido a combinação de digital e analógico. Então, o híbrido não garante metodologias ativas para nada. O que talvez pode oferecer uma oportunidade para metodologias ativas é exatamente essa situação de crises e de posta em questionamento profundo do processo de aprendizagem dos alunos. Então, me parece que há dois elementos, e vou depois passar a palavra para a Cris, que ajudariam a pensar esse problema das metodologias ativas. O primeiro elemento tem a ver com a autonomia dos alunos, que é o grande objetivo das metodologias ativas, né? A gente encontrou, em termos gerais, alunos não preparados para gerir seus próprios processos de aprendizagem. Então, aí a escola como um todo, a escola como um sistema de ensino, deveria aceitar que ela não foi boa para desenvolver a autonomia dos alunos. E eu diria mais, não foi boa porque nunca teve o verdadeiro objetivo de desenvolvê-la. E a gente discutiu muito isso, né? A escola não falhou, simplesmente não estava isso dentro do seu escopo de desenvolvimento. Quando a escola falava de autonomia? Eu não tinha ouvido isso. E quando havia situações metodológicas onde o aluno tinha que resolver por conta própria as coisas. Pelo contrário, a escola é um modelo completamente dependente de todos com todos, dos professores do currículo e do material didático, do aluno do professor, do aluno do pai, tal. Quer dizer, me parece que a autonomia é um grande ponto, porque ativo quer dizer aluno que se vira, em termos rápidos. Metodologia ativa quer dizer que o aluno é o primeiro que acontece no processo, é ele enfrentando um problema. E só depois vem conteúdo, aprendizagem, mas primeiro é ele se ativando perante um problema e dizendo: esse problema é meu, vou fazer algo com isso. E a outra é que as metodologias clássicas nunca tiveram tanto questionamento quanto agora. Então, aquela discussão que estava nos bastidores das escolas, né? Na parte de atrás do cérebro do pedagogo, agora tem um protagonismo diferente. Será que a gente consegue aproveitar? Bom, aí vamos deixar a Cris nos contar o que ela acha. Acho que a Cris essa aí é a praia dela, né, no final, né, Cris? É isso, né, Cris? Eu queria te ouvir um pouco também, mas eu acho que numa linha disso, né? Você tá focada nisso, não é de agora, né? Já faz muito tempo que você está focada nisso e você mergulhou a fundo, né? Um pouco nessa história das metodologias ativas, enfim, você construiu isso numa escola e quis fazer, eu quero fazer mais gente ter acesso a isso, eu quero dar, né, causar mais impacto. E aí acho que queria que você contasse um pouco, né? Como é que está esse momento, né? Quer dizer, como que você encontrava essas falas com as escolas, sei lá, há poucos meses atrás, né? 8 meses atrás, talvez, e como é que está hoje, como é que está chegando isso para você? E a sua leitura também sobre esse momento, né? Sobre isso tudo que o Pablo falou, se você quiser comentar um pouquinho também, seria legal. Sim, sim. Eu acho que essa instituição formatada do jeito que a gente conhece tudo, há um bom tempo eu venho acompanhando, né, em congressos e tudo mais, essa necessidade de reinventar a escola, de atualizar, de mudar, de transformar e tudo mais. E eu vi a pouca ação, né? E aí, quando a gente fala em metodologias ativas, tudo, e quando eu palestro sobre isso, eu sempre eu sempre revisito Dewey, outros pensadores e tal, e a minha escola, a minha grande inspiração foi Freinet. E aí, quando eu olho para Freinet, ele trabalhava metodologia ativa ativamente, né? Então, era o aluno realmente sempre produzindo muito, a partir daquilo que ele via como significativo. Então, tudo que a gente vê hoje de aprendizagem significativa, da rotação por estações, por exemplo, Freinet já chamou lá atrás dos campos de atividades, dos campos pedagógicos, enfim, jornal de parede, a gente fala da autonomia, dessa questão, né, da participação do aluno, da autonomia do aluno, e tudo isso já foi falado, já sempre
é uma nova leitura, na verdade, né? Acho que é uma releitura de tudo que historicamente a educação já nos traz. E aí, porque Freinet não é nem novo nem normal, né? Freinet já tem um bom tempo, né, Cris? Isso já não é novidade, né? Exatamente. E está ali no mesmo momento histórico de Piaget, de Montessori, né? Ambos se correspondiam até. Depois, Paulo Freire vem e fala novamente de Freinet, né? Então, Paulo Freire trazendo essa questão do fazer, do partir da realidade do aluno, tal. Então, quando a gente olha um pouquinho para trás, você vê que tudo isso sempre foi dito. E aí me dá essa tranquilidade, e uma coisa que eu trago muito como reflexão de que era realmente uma tendência e não um modismo, né? Eu acho que quando a gente fala em metodologia ativa, pensar que não é um modismo. Quando eu penso nessa questão do novo normal, o que me acalanta, assim, o que me dá tranquilidade, de alguma forma, é saber que é a ideia de não voltar para o mesmo lugar, né? Então, eu acho que muitas empresas, não só na área educacional, mas os home offices, as empresas como um todo, acho que tem muita gente ressignificando, muito espaço sendo deixado de lado aí, né? Muitos escritórios vão passar para dentro de casa. Acho que foi desmistificada uma ideia de que o funcionário teria essa perda de controle. E aí, pensando no professor, é um olhar um pouco para isso também, né? Eu acho que o professor, ele percebeu esse pseudo-controle que ele tinha da sala de aula, né? Porque, na verdade, a gente não controla a aprendizagem do aluno. Você pode estar numa aula expositiva, e quando eu falo de metodologias ativas, eu sempre reforço muito isso, porque a grande angústia das pessoas, né, dos mantenedores, quando eles vão pensar em metodologia ativa, mesmo os professores e tal, mas e aí, mas como que eu faço o controle? Mas como que vai ser a avaliação? Mas como que eu vou ter certeza que o meu aluno vai aprender tudo o que ele precisa? E aí eu viro e falo, mas na aula expositiva você consegue isso? Me conta que mágica é essa, né? Porque, na verdade, isso não acontece, isso nunca aconteceu. Se fosse assim, todo mundo não precisaria nem de prova, né? Porque parte do pressuposto que todos aprenderam, porque todos ouviram a mesma coisa, então a aprendizagem ela aconteceu e tal. Então eu gosto um pouco dessa ideia, concordo com o Pablo que a gente ainda não sabe o que é esse normal, e a gente repensa realmente se é um novo, né? Quando a gente revisita aí essas ideias e tudo mais, mas eu acho que pensar de que a gente não vai voltar para a escola que nós deixamos lá em março, acho que isso é fato. Isso é fato porque o aluno não vai voltar o mesmo, o pai não vai voltar o mesmo, o pai passou a conhecer o filho dele, conhecer as dificuldades, as qualidades, enfim. Um pouco o aluno, ele ganhou algo muito valioso, que foi essa autonomia, essa questão até de ensinar para o pai, né? Teve tantos alunos que ensinaram tantas coisas aí para os pais, então eu acho que mostra isso. Quando o Pablo coloca da questão da autonomia, né, eu penso nisso, assim, a gente fez uma pesquisa sobre o ensino híbrido e o que as pessoas sabiam a respeito e tal, e, então, mas o que é? E a maior dificuldade é como colocar esse aluno, como trabalhar, como que esse aluno vai trabalhar à distância, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, a própria escola colocou luz em algo que ela negligenciou até agora, né? E ela deixou de trabalhar, de fato, essa autonomia, e por isso que a gente tem essa cultura, e de fato, assim, o aluno não tem autonomia, e o professor também não tem, porque o material didático engessa ele, coloca ele num padrão, num modelo, num formato que ele tem que seguir, dentro daquele bimestre que ele tem que trabalhar, aquele conteúdo, quer dizer, não se tem muita flexibilidade curricular até para esse professor poder colocar a autonomia dele, né? E nem para o aluno, enfim, quer dizer, é uma cadeia, né? Você vai só levando tudo em busca de um controle, de uma nota, de uma nota no final do ano, no vestibular, enfim. Eu acho que tem muita coisa aí para ser repensada. Legal. Pablo, acho que é isso. Você falou um pouco da questão da autonomia, nos dois pontos que você levantou. Um deles era a questão da autonomia, e a Cris agora deu uma desenvolvida aí. Eu queria colocar que você falasse a sua leitura aí um pouco disso também, né? Acho que a Cris trouxe dois pontos muito legais, né?
Uma é a questão da falsa sensação de controle, e controle do quê, né? De que modelo, de que padrão por trás, e a questão da autonomia, né? Mais a fundo aí um pouco a sua leitura aí. Eu fui tomando algumas notas a partir do que o Cris falava, eu vou retomar por aí, tá bom, Pedro? Chego aonde você tá bom. falou. Primeiro, a Cris dizia, né, e eu já escutei muitos congressos falar de metodologias ativas e tal. Cris, chegou um dia em que eu pensei, e não tão longe ainda de pensar, só que não sei se da maneira que eu cheguei a pensar naquele momento, que o ecossistema educacional iria muito melhor se suspendesse todos os congressos. E por que digo isso? Porque a mim me parece que os congressos são uma maneira ineficiente de a gente canalizar nossas próprias ansiedades de inovação. Como eu fui para um congresso e ouvi falar de metodologias ativas e participei de uma turma que pensou, volto para a escola e faço sempre o mesmo, porque já cobri minha cota de inovação no congresso. E o congresso parece que existisse, mas o congresso não existe. Não há um aluno impactado por um congresso. Para impactar aluno, eu tenho que levar o congresso na escola. Ou dito de outra maneira mais psicológica, para impactar o aluno, eu tenho que levar minha ansiedade de inovação à minha escola. E o congresso Pablo, é uma... eu sempre gosto de comentar, eu vou te interromper um minutinho, porque foi quando, na verdade, foi quando eu conheci o Pablo, né? Eu não sou da educação originalmente, sou engenheiro de formação, em determinado momento vim para a educação, e aí eu comecei a frequentar esses congressos, todos os conhecidos aí, todos, né? E foi um painel que eu vi, o Pablo estava lá para falar logo depois do pessoal da Escola da Vila, até aqui de São Paulo, que né, sempre foi conhecido aí por trabalhar de uma forma diferenciada. E aí a fala foi muito bacana, é óbvio, mas o Pablo, logo que entrou, ele já começa com a provocação, ele é mais provocativo nesse sentido, ele fala: alguém discorda do que ela falou? Alguém discorda disso? Há quanto tempo a gente sabe que tem que fazer isso? O que a gente faz hoje com a educação? Quanto tempo na educação a gente fala isso, né? Então, acho que isso tem Tô só pegando aí, Pablo, o gancho de você, porque fala um pouco de como isso faz tempo, né, que se fala, né? E como não muda nada, né? Então, agora a gente está com essa oportunidade de abraçar. Então, só para não deixar de contar esse caso quando a gente se conheceu. Hoje a gente é sócio, né? Então, conheço outras interações tantas, mas foi quando a gente conheceu. Foi lá no GEDUC, acho que no foi. No GEDUC, exatamente. Legal. Não, é que é um princípio psicológico básico. O discurso, às vezes, atrofia a ação. Quer dizer, quando você consegue discursar, quer dizer, intelectualizar, racionalizar demais seu próprio desejo, no lugar de ser um impulso à ação, para a ação. Você sublima seu desejo, em termos psicológicos. E o que a escola faz? A escola lê Paulo Freire e faz escola industrial. E essa dissociação não é mal intencionada. Assim funciona a consciência. Dissocia e satisfaz. Então, a gente deveria, eu penso assim, Cris, limitar um pouco a satisfação discursiva para que esse anseio de você fazer coisa nova vire ação. Uhum. E a gente se verificar muito mais no que faz e não tanto no que fala, que deveria fazer. Esse é um comentário. Um segundo comentário tem a ver com... Ontem, Cris, a gente fez uma homenagem a Ken Robinson. Ken Robinson morreu semana passada, né? A gente, nosso webinar do Vivagy de todas as quinta-feiras, dedicamos a homenagear o Ken Robinson e visitar um pouco suas ideias, né? E aí ele traz essa ideia da cultura do erro, né? Do espaço na escola para as pessoas tentarem, errarem, provarem de novo e assim por diante. O problema não é chegar. O problema é como você percorre o caminho para chegar. E se esse caminho tem tentativas, ele é muito mais impactante na tua significação do que você vai tendo. E esse me parece outro princípio fundamental, né? A escola tem que aceitar muito mais o valor do caminho, muito mais do que o valor da chegada. E essa cultura também é difícil, porque tem que ser erradicada a partir de princípios muito fortes, hierárquicos, e de conceitos de verdade e de saber.
Dito isso, a última ideia que eu queria compartilhar com vocês, a partir do que estávamos falando, a Cris dizia, está garantido que a gente não vai voltar ao mesmo lugar. E eu acho que provavelmente a gente não vai voltar ao mesmo lugar porque viver autonomia é legal. E muitas pessoas até agora não tinham vivido nunca o direito de ser autônomos, que é um direito de provar para o outro que você é responsável na sua própria autonomia. E isso estou falando desde o cara que faz home office, né? E mostrou para o chefe dele que não precisa estar do lado, olhando para o computador, para o cara entregar o que tem que entregar. E o mesmo aluno para o professor. Então, me parece que se a vivência da autonomia foi a suficiente, eu acho que sim, trazer de novo, e vamos voltar para a escola, ao aluno a um sistema de dependência absoluta, não vai ser possível. O cara vai exigir seu direito a provar sua capacidade de autonomia. E isso me interessa para caramba, né? Então, tomara que tenha fortalecido a todos os que vivemos autonomia para não voltar e aceitar que não é a história da independência da América, né? Cara, quando a gente viveu que pode ser independente, puta, tá difícil voltar a ser dependente, né? É uma experiência muito estruturante, subjetiva. Então, eu confio nisso como grande quebra. Não confio tanto na ética das instituições para elas aceitarem a autonomia dos outros. Me parece que vai ser mais forte o desejo de quem for autônomo de novo deixar de ser. Legal, legal. Bom, tem um tema, talvez, que permeou aí a fala de vocês, e eu acho que está como um pano de fundo, e eu vou primeiro passar para a Cris dar o ponto dela sobre isso, mas que, Cris, a gente conversa, né, às vezes um pouco do que vocês fazem, como vocês fazem, e aí tem uma grande confusão aí, vamos dizer, do que é cosmético e do que é de fato, né, uma mudança. Quando a gente está falando disso, é uma mudança que é o que o Pablo também colocou nessa fala, né? Não adianta se a gente mudar só a casquinha, né? Ou se não está mudando a essência do que está lá dentro, né? E até do posicionamento da instituição, né? Qual que é a identidade dela, o que é? Isso acaba ficando uma casquinha muito fina, né? Fica uma coisa muito fina e que provavelmente aí a gente vai ter o risco de voltar para o mesmo lugar, né? Quer dizer, a inércia vai prevalecer. Uhum. E acho que esse é o momento, né? O convite para que isso aconteça. Mas nas nossas conversas você fala às vezes que é isso. Às vezes tem algumas instituições que até pensam que estão fazendo, estão caminhando para lá, mas na verdade não estão, né? Quer dizer, entenderam uma parte meio, né, pouco clara. Tenta ajudar a diferenciar um pouco assim aquelas escolas que você acha que de fato estão nessa linha de, ó, eu estou trabalhando de outro jeito, né? Outra metodologia de fato, outra plataforma e confio de que o aluno é autônomo e confio de que o meu professor vai fazer, e aquela que vai mais na casquinha. Como é que você vê sintomas, vamos dizer, de um e de outro, assim? E depois eu pedi para o Pablo comentar também sobre essa questão, principalmente da crença, né? Das convicções da instituição e tal. Mas conta um pouquinho você primeiro, Cris. Eu acho que acho que respondendo aí e fazendo uma conexão com o que o Pablo trouxe, né? Quando ele fala do congresso, eu concordo, né? A palestra, ela é muito... As palestras, de um modo geral, elas são como uma aula expositiva, né? Então, da aula pela aula. E aí não gera mobilização. Então, assim como não gera mobilização lá para o gestor que volta, ou para o professor que volta para a escola e ele volta para aquela roda gigante que não vai parar nunca, né? Para aquela rotina que é pouco reflexiva. E a mesma coisa acontece acho que é o mesmo movimento, né, que a gente vê aí na aula tradicional, no formato normal, aí, né, convencional. E aí pensando, né, que de fato o processo importa mais do que o produto. O grande lance está no processo, quer dizer, o grande lance está na metodologia, está em como eu faço. Então, sempre que eu apresentei a escola, por exemplo, o meu colégio, e aí muitos pais falavam, poxa, mas como assim? Não tem apostila, não tem material, mas aí como é que faz e tal? E aí a gente, né, sempre apresentou bastante, sempre nos aprofundamos muito.
que o conteúdo, sim ou sim, ele tem que ser dado, ele está, não é a escola que vai decidir, que vai definir. A gente tem aí hoje a BNCC, antes eram os PCNs, enfim, quer dizer, a gente tem uma regulamentação que diz o que tem que ser trabalhado. O que importa é o caminho, é como que eu chego nesse conteúdo, como é que eu faço isso, né? E aí, quando você fala dessa escola, e de fato, assim, eu vejo muitas escolas que, não, mas eu já tinha cultura digital na escola, né? Eu tinha tablet na sala de aula, né? E eu faço muito uma analogia, que o tablet é a nova chupeta digital, né? Então, hoje você vai numa fila, a criança está esperando ali, sei lá, está no carro. Hoje em dia, né, numa viagem, o pai não dá mais a chupeta, ele dá o tablet, a criança coloca ali na galinha pintadinha e fica quietinha a viagem toda. Então, resolveu o problema do pai. E aí a questão é essa, é a intencionalidade pedagógica. O que você coloca como intenção para aquela ferramenta? Se não é a ferramenta pela ferramenta, você só mudou o instrumento, né? E aí, uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala em ensino híbrido, e que eu tenho visto muito hoje, é assim, bom, a escola vai voltar híbrida, então. Então, vou ter uma parte da escola, 35% da aula, por exemplo, presencial, o restante dos alunos vão estar em casa, e o que eu faço? Então, eu equipo a sala para transmitir ao vivo a mesma aula para quem vai estar em casa, né? E aí, quer dizer, você só mudou o ambiente. E a minha preocupação é que isso continue, né? Que, de fato, quando se pensa de esse novo normal, de voltar para esse lugar, eu acho que pode ser esse lugar só em outro ambiente também, né? Mas sem ressignificar a prática, sem ressignificar o porquê. Eu acho que tem que entender muito, acho que esse momento é um momento de olhar para dentro, e esse é um exercício que a gente tem feito na minha escola, assim, essa semana passada, essa semana mesmo, toda a equipe gestora, nós sentamos, tal, e vamos pensar juntos, né? O que era o nosso colégio até a pandemia, quais eram as nossas valências, o que a gente tinha ali de positivo e negativo, né? O que a gente está vivendo nesse momento, o que a pandemia trouxe para favorecer ou para desfavorecer. Então, por exemplo, nós descobrimos que fazer reunião com o professor de ensino médio hoje está baba, né? Foi uma grande oportunidade que surgiu a partir dessa experiência. Então, acho que foi entender tudo aquilo que pode ficar de bom, o que a gente vai continuar, o que a gente vai manter e o que a gente tem que melhorar, tá? E o que faltou, quais foram os gaps aí que hoje a gente enxerga, né? E eu acho que tem que ser muito honesto nesse olhar, nessa visão, e aí sim buscar, né? Eu acho que tem empresas aí, tem o Viva Dia, acho que a proposta de vocês é justamente isso, ajudar a escola nessa transformação, nesse novo olhar, e entender o que a gente pode mudar para, de fato, fazer as coisas acontecerem de verdade, né? Com verdade, com honestidade. Senão fica o discurso pelo discurso, e aí fica a autonomia só no PPT, né? Tá só lá no planejamento. Fica lá só. Eu vou comentar, que tem um comentário aqui, mas antes, Cris, eu vou te provocar um pouquinho mais, assim. Eu quero que você seja mais explícito um pouquinho, assim, né? Eu queria que você... porque isso, você contando, né? Muita escola que você interage, que ela realmente acha que ela está fazendo uma coisa diferente no híbrido, né? O que você enxerga de sintomas daquela... Sintomas não, né? De características daquela que de fato faz e aquela que acha que faz, mas não faz, né? Você consegue ajudar? Porque... Depois me deixa Bom. colocar um exemplo, Pedro, aí, porque eu acho que eu aprendi de um grande mestre meu, um exemplo que me parece ótimo. Quer começar você? Então começa aí. Quiser não, como quiser, Cris. Cris, se você quer, eu coloco, ou você quer ir primeiro? Pode falar, pode ficar à vontade. Beleza. Bom, deixa eu contar aí, porque eu tinha um grande maestro que tem um grande maestro que chama Arnaldo Steni. E ele dizia, cara, é difícil diferenciar uma escola que está fazendo algo que de verdade está mudando a posição do aluno a respeito do seu próprio processo, de uma escola que parece que está fazendo algo que na verdade não muda nada. E ele tinha um exemplo que sempre me pareceu ótimo, que era assim, ele dizia, tem escolas que dizem que trabalham por projeto, mas nesse nível ainda eu não sei nada. Porque o fato de dizer e até de organizar as coisas pelo que a escola chama de projeto, não está dizendo muita coisa. Vamos aprofundar um pouco mais. Depois está o negócio de qual é o substantivo do projeto.
Então, uma escola diz, vamos fazer um projeto sobre a mãe. Ainda eu não vejo aí muita diferença, uma escola bem careta poderia chegar até aí. Sempre e sentar as crianças todas em uma mesa, tal. Onde está o ponto, dizia ele? O ponto está no artículo. Olha só. A escola que trabalha sobre a mãe, é uma escola normal. A escola que trabalha sobre minha mãe é uma escola diferenciada. Por quê? Porque sobre a mãe, o que acontece? Vem conteúdo. E o professor dá aula do que é uma mãe. E o professor sabe o que quer dizer, a mãe aqui te acolhe, a mãe não sei o quê. Agora, se o projeto é minha mãe, que merda sabe o professor da minha mãe? Que merda sabe o material didático da minha mãe? Pelo contrário, o único cara que sabe da minha mãe sou eu. E a outra coisa interessantíssima, minha mãe é diferente da tua mãe. Então, não vamos falar de estereótipos. Uhum. Vamos falar, e o processo do aluno começa por ele reconhecer o que ele sabe da questão. E, por outro lado, uma coisa que não é só uma questão, sino que é uma questão significativa, porque minha mãe, eu amo minha mãe ou me dói minha mãe, ou morreu minha mãe, ou não sei o que da minha mãe. Quer dizer, é significativo por definição, mas não é significativo pelo substantivo. É significativo pelo artículo. Uhum. E isso para mim foi muito marcante. Porque bom exemplo, é. Nunca vi uma escola falando, vamos fazer um projeto sobre minha mãe. Sempre vi as escolas fazendo sobre os planetas, sobre a cidade, não minha cidade. Meu povo, minha casa, meus problemas, minha vida e o que eu sei disso. Então, me pareceu sempre um exemplo ótimo para mostrar diferença. Meu cachorro não é o mesmo que o cachorro. Né? Uhum. Legal. Vai lá, Cris. Bem legal. É isso, né? Aí, quando a gente fala de ensino híbrido, por exemplo, você tem essa questão da personalização, que é exatamente isso, né? E é partir a Camila dessa acabou de sondagem. colocar aqui, quando o Pablo estava falando, ela colocou a Camila aqui. Personalização, né? Exclamação. É isso aí, já falei. É a personalização, de fato, assim, eu acho que é partir realmente daquilo que o aluno sabe, daquilo que ele quer e daquilo, eu sempre falei, né, muito de comparar o aluno com ele mesmo. Então, qual é a evolução desse aluno individual? Né? Acho que essa avaliação também, ela tem que ser repensada e ela tem que partir dessa perspectiva. E tanto que dentro do material, por exemplo, né, o que eu idealizei como material didático era ter, de fato, uma estrutura, mas que o aluno pudesse fazer essa personalização. Então, por exemplo, o nosso material, ele é estruturado, mas ele é desconstruído ao mesmo tempo, porque justamente essa construção, ela é individual. Então, sempre trazendo essa liberdade de expressão do aluno, aquilo que foi significativo para ele, né? Então, a gente fala, o que foi significativo para quer dizer, a leitura é muito particular, é muito individual. Novamente, a aula expositiva, ela não quer dizer que todos vão aprender da mesma maneira, né? E eu acho que quando a gente fala em inovação, em uma escola inovadora, por exemplo, são várias ações. Às vezes é exatamente isso, a escola faz um projeto, mas eu faço o projeto XPTO e por conta disso eu sou inovadora. Não, você fez um projeto que pode ser super bacana, tudo, mas isso não mudou a sua essência, não mudou o lugar de fala do aluno, do professor, mudaram as relações, né? Então, quando a gente olha para o empoderamento, olha para, de fato, você ter esse aluno autônomo, você tem que falar de uma escola toda autônoma, né? Onde esse trabalho colaborativo ele acontece da gestão em todos os setores, assim, em todos os segmentos e chegando na família e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ter um olhar, eu acho que é ampliar esse olhar, ampliar o olhar do aluno, o olhar de mundo do aluno e dos professores, enfim, eu acho que é refletir sobre todos esses pontos da escola, né?
Total. E Legal. para mim, Cris e Pedro, esse pequeno gesto de mudar o que estamos chamando agora de personalização, que está legal, eu concordo que a palavra é adequada, tem muitas consequências. Eu vou trazer só duas. Uma consequência é o professor diz para ele, genuinamente, porque está formado de uma maneira, como eu faço a avaliação se o tema é a mãe do meu aluno? Como eu, professor, que não tenho o saber, avalio essa criança? Eu tenho problemas até para corrigir. Corrigir o quê? Olha como começam a cair alguns grandes totens da educação transmissiva. A outra é a padronização, né? Como padronizo minha mãe? Deixa eu dar um exemplo, não sei se, Cris, você concorda comigo. Para mim é um grande exemplo que é a vírgula. A vírgula em língua portuguesa. Eu não lembro na minha vida nunca ter tido uma aula sobre vírgula. E olha que importante a vírgula, né? A gente usa o tempo todo a vírgula. Eu lembro milhões de aulas de ortografia, milhões de ditados de ortografia, mas ninguém de uma aula de vírgula. E minha pergunta é, por que não dão aula de vírgula? Porque não há regras fixas para usar a vírgula. Ninguém pode, com uma caneta vermelha, dizer aqui não vá vírgula. Porque o aluno pode trazer um texto de Guimarães Rosa, onde mostra que ele usa vírgula ali. E acabou meus conhecimentos. A vírgula é um saber contextual, com impacto estético, expressivo. Faz a língua um problema vivo. A ortografia faz da língua um problema morto. Ninguém escreve melhor porque não tem erros de ortografia. Isso é simplesmente padrão. Agora, quem sabe usar a vírgula, converte uma linguagem em um recurso expressivo de maior densidade. E a escola fuge desse tipo de processos. Porque, de novo, como eu avalio, como eu padronizo, como eu dou conteúdo universal sobre isso. Então, é muito curioso como a gente acaba se refugiando em temas mortos, porque os temas vivos trazem problemas. Gera desconforto, porque o professor ele não sabe o que vai vir. Não tem controle. Novamente, é o controle, né? Eu acho que tudo gira em torno disso. Mas legal. A Miriam está trazendo, Pedro, só um comentário aqui da Miriam. Eu ia falar verdade, Miriam. Eu diria assim, para sintetizar, a tecnologia não garante a personalização. A pergunta da Miriam não foi para todos, foi só para os palestrantes. O pessoal está mandando bastante pergunta, quando for mandar, tenta mandar para os palestrantes e para quem está participando. Mas a Miriam fez alguns comentários aqui, né? Então, primeiro, ela falou muitas escolas anunciando ensino híbrido como solução pós-pandemia. Mas, na verdade, não sabe nem sequer diferenciar ensino híbrido com ensino remoto. É hora de refletir e colocar as coisas no lugar. Qual o papel das tecnologias no ensino híbrido e nesse ensino emergencial, o remoto? E depois ela complementa aqui, né? As tecnologias no ensino híbrido favorecem a personalização e no ensino remoto leva apenas a aula expositiva. Isso faz sentido? É a pergunta dela, né? Então, acho que é isso bacana. O que eu estava dizendo que é verdade, e uma verdade forte, que a tecnologia favorece o escalamento das personalizações. Né? Ela é um universo que permite trabalhar um por um para milhões. E isso é verdade. Agora, não garante. Se a escola não tem a decisão estratégica, pedagógica, de personalizar, não haverá tecnologia que resolva. Então, a tecnologia nos oferece uma oportunidade, mas, de novo, a gente tem que ir e revisitar quais são as convicções pedagógicas e até pré-pedagógicas, político-culturais da escola, para enfrentar seus processos de ensino-aprendizagem. E aí entra o pai, a maneira que o pai reage entre as coisas que você faz, etc., etc., que é um grande desafio. Só que tudo isso está mais desarmado agora. Então, temos uma oportunidade que não tínhamos. Essa é a minha leitura. Mas acho que é nessa janela aí que eu queria entrar, Paulo, porque, primeiro, teve um comentário aqui. Primeiro, a personalização que a Camila tinha falado, né? E a Cris trouxe de novo
a questão da autonomia, uma visão sobre isso. E aí teve um comentário aqui que tá, infelizmente tá o número, né, 838, tal, não sei exatamente o nome da pessoa. Então, mas ela colocou lá no comecinho ainda, quando a gente tá falando de autonomia, né? Desenvolver autonomia de verdade tem que assumir atitude na escuta sensível, a fala do estudante e valorizar o processo de realização, inclusive com erros que acontecem, compreendendo que são o caminho para uma melhor compreensão e aprendizagem, algo que muitos não aceitam. Então, a gente falou um pouco disso, da questão de não aceitar o erro, né? O Pablo mencionou aí até a fala que a gente teve ontem, mas eu queria, e aí a Cris pegou um pouco, Pablo, para uma coisa que eu acho que você também tem bastante para contribuir aí, que ela fala, não adianta a escola falar que é o que está fazendo ali, se ela como instituição não é, né? Eu queria colocar agora o olhar um pouco sobre a instituição escola, né? O que ela tem que ter de fato ali de ativo, né, para fazer. E eu queria que você percorresse um pouco isso aí, Pablo, porque também, e não só aqui no contexto do Brasil, você já conhece muitas escolas na América Latina, consegue trazer muita coisa e é sócio de escolas também, então é bom você falar. Então vamos colocar um foco sobre a instituição agora e o que ela tem que assumir, né? O que é o papel dela e como é que o que é uma escola que de fato vai por esse caminho, né? Como é que ela vai para esse lugar? Sou eu ou a Cris? Não. Eu propus para você, colocar você. Tá bom, legal. Tá. Bom, escutando ontem Ken Robinson, de novo, ele, em um momento de um dos teses mais importantes dele, diz: todas as escolas do mundo são iguais. E isso parece uma afirmação completamente agressiva. Esse jeito de Ken Robinson, né? Ele diz coisa forte com aquela simpatia que ele tem. Mas a coisa é forte. Ele diz: não há escolas diferentes. Há, podemos dizer, cosméticas diferentes ou pretensões teoricamente discursivas diferentes, mas por que todas as escolas são iguais? Porque todas estão construídas a partir de um mesmo conceito, de uma mesma premissa, de um mesmo conjunto de axiomas. E eu acho que ele tem razão. Pelo menos posso verificar isso para a América Latina. A América Latina está todos nós descansamos acima de um mesmo desenho institucional de escola. E esse desenho não suporta a ativação dos alunos. Não nos suporta psicologicamente, não suporta epistemologicamente. Então, se a gente não mexe no desenho, não mexe na estrutura dos princípios, nunca vai poder mudar as práticas. A discussão não está nas metodologias, está nos fundamentos das metodologias, para mim. E ali é difícil, porque, não sei, a América Latina deve ter, chuto, né? Escolas particulares, 300.000 escolas. 300.000 escolas particulares. E joga isso por 10 para escolas públicas. Então, é um número gigante, todo estruturado sobre uma mesma cultura. E o pior, o que dificulta mais o negócio, cada um de nós que está na ponta, sentado numa cadeira de uma escola, na direção de uma escola, acha que ele é diferente de todos. Então o negócio está difícil. Por isso, para mim, a crise é uma baita oportunidade. Porque em condições normais, essa discussão é inviável. Legal. Eu vou só fazer um comentário aqui. Eu pedi para a Rebeca colocar aqui no chat, quem está olhando aqui. O Pablo mencionou algumas vezes o Ken Robinson, né? E ela colocou aqui um TED dele que é muito legal, né? Acho que a gente viu, muita gente não conhece, né? O Pablo falou disso infelizmente, no meio da educação, pouca gente conhece. E é de fato um provocador, aí, um filósofo de uma forma feito com uma arte muito interessante. Então esse TED aí que a Rebeca postou, então quem tiver interesse em dar uma olhada, é bem bacana mesmo. Que nesse aí não, mas no primeiro tem 66 milhões de vistas. Ou seja, algumas pessoas ouviram e curtiram o que esse cara fala. Cris, quer comentar um pouquinho aí também? Quer dizer, essa coisa mais da instituição também, né? Eu acho que você falou, né, da postura dela mesmo, né? Você falou, não adianta ser... O Pablo deu um exemplo, teve um outro encontro que a gente falou aí, que vai em que você falou, né? Quer dizer, não adianta você, uma vez por ano, fazer uma ação social, fui lá e doei cobertor no frio. E você falar que por isso você é socialmente consciente, que você está lá, né? E acho que passa um pouco por aí também, né? Quer dizer, não adianta a escola ter uma forma de organização, uma mentalidade, toda uma postura que não combina com a metodologia ativa ou com o ensino híbrido, né? Da forma como ele for, mas vamos falar da metodologia ativa mais, né?
Exato. E aí fica incoerente demais, né? E aí todo mundo se perde. Quer dizer, o professor, ele também não tem um direcionamento, ele não sabe ao certo o que pode, o que não pode, porque as coisas estão muito desconexas. E eu penso que é isso, assim. E a escola se posicionar, especialmente a escola particular, o que sempre aconteceu, que eu, né, durante todo, quer dizer, há 17 anos eu falo de inovação, eu vou na contramão de muitas escolas e tal, e eu acho que se eu estou aqui até hoje é porque porque eu comprei essa briga, mas são poucas as escolas que querem comprar essa briga, sabe? Essa questão do nome, né, de ter um nome por trás e de repente de ter ali, ó, eu tenho, acaba se diferenciando pelos penduricalhos, né, pela perfumaria. E aí acaba ficando sempre no mesmo, porque o foco... Então, é pensar muito assim, qual é o foco, né? Qual é o objetivo, de fato? Qual é o meu propósito dentro da educação? E eu vejo que as escolas que, de fato, têm um comprometimento maior com esse aluno, que percebe a sua função social, acima de tudo, né? Eu acho que ela consegue, de fato, enxergar essa dinâmica, todo esse ecossistema e comprar essa briga, seja com pai, seja com professor, e defender uma ideia de verdade, sabe? Legal, legal. Cris, você chegou aí no lugar que eu também queria que vocês dois, porque, bom, Viva e Vivadi, né, tão próximos, mas a gente tem encontrado, acho que nesse momento, né, a gente vai se juntando aos afins, né, e acho que cada um de vocês, pelos percursos pessoais, profissionais, enfim, chegaram no momento que, bom, agora eu tenho isso aqui que eu faço, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do Viva, fala um pouquinho do né, como você chegou até a compor esse Viva, o que o Viva faz efetivamente, e vou pedir para o Pablo também contar um pouco do Vivadi aí. Legal, bacana. O Viva, ele nasce dessa trajetória buscando inovação, dessa trajetória prática, né, especialmente, então desse olhar de todas as demandas, de todos os desafios que é inovar, especialmente no Brasil, dentro da escola particular. Então, né, a gente tem que olhar para o pai, a gente tem que olhar para esse professor, é um convencimento, então todo esse trabalho, e de toda uma experiência e de estudos realmente voltados para colocar esse aluno de verdade, né? Eu sempre tive muito essa preocupação e esse compromisso com a verdade, sabe? De que fosse algo concreto. E a gente nunca trabalhou com material didático no colégio, porque eu sempre fui contra, né? Quem conhece um pouco de Freinet sabe também. Então, se Freinet me inspira, ele não inspira material didático, não no modelo que a gente conhece. E aí a ideia foi, de fato, depois que nós nos tornamos, inclusive, que a gente passou a ser referência lá do MEC, enfim, está no mapa da inovação e tal, nós começamos a receber bastante escolas querendo conhecer um pouco mais da nossa metodologia, tudo. E aí nós estruturamos um pouco da metodologia que passa pela experiência, pela investigação, por essa questão da autonomia, né, da personalização da aprendizagem. Isso para a gente é fundamental. É um material híbrido, então a gente tem a plataforma, a gente tem o material físico com propostas diferentes, né? E sempre com esse objetivo de ampliar o olhar e realmente estruturar e dar um suporte para o professor, porque eu percebo também que é muito difícil mudar, as pessoas têm muita resistência com a mudança por causa do medo, e o medo paralisa, né? É o medo do gestor de perder aluno, é o medo do coordenador de não dar conta de todas as demandas, é o medo do professor de perder o controle do aluno dele não aprender. E aí a gente teve essa preocupação de ter uma estrutura, de ter uma assessoria pedagógica, formações, enfim, assim, de criar realmente todo um ecossistema para dar suporte para a escola fazer, de fato, uma transformação verdadeira. Bem legal, olhando bem para ensino híbrido e para metodologias ativas, enfim. Pablo, conta um pouquinho aí do Vivadi, como ele conecta com a sua história aí também, que é bem interessante. Beleza. Bom, eu acho que se alguma coisa define minha história ligada à educação, que tem mais de 30 anos, né, vários países, etc., tem a ver com tentar encontrar os espaços onde eu possa
hackear de alguma maneira o status quo da escola e encontrar e definir espaços de inovação produtiva e de valor para a instituição. Então, minha busca sempre foi essa, teve muito ligado ao lugar da tecnologia na escola, né? Quem me conhece há uns 10, 15 anos sabe que uma das primeiras coisas que eu abracei é a tecnologia, porque me pareceu que a tecnologia podia ser uma maneira de mover o que estava lá tão quieto naquele momento. E, de fato, a tecnologia fez algumas coisas. Há uns 4 anos, a gente começou a perceber, e desculpa que eu volto para Ken Robinson, mas prometo que a cada semana eu acabo minha semana de Ken Robinson. Mas parece que o cara falou tudo, né? O cara faz uma metáfora engraçada, até diz, rapidamente a escola deixa de conectar com o aluno como um todo e começa a conectar com o aluno da cintura para cima, né? Ao pouco tempo, a escola só foca na cabeça e, no final das contas, acaba ficando num lado da cabeça. Aí estou citando Ken Robinson. E a gente está trabalhando exatamente nessa lógica. Minha percepção há um tempo que a escola tal como a escola existe hoje, virou uma máquina muito padronizada a desenvolver o hemisfério esquerdo dos alunos, o aparelho cognitivo racional dos alunos. Só conversa com isso. O resto do aluno fica em casa ou fica, não sei como fica, mas a escola não considera isso, nem assume nenhuma responsabilidade com o restante da pessoa. E a escola deveria ter responsabilidade sobre o restante da pessoa. Ou, dito de outra maneira, se não há restante, é impossível pôr um valor cognitivo. Porque o cognitivo sem restante vale zero. Um cara que não tem inteligência emocional, que não tem capacidade, atitude sustentável, que não tem atitude empreendedora, cadê o que ele faz com o cognitivo? E aí, Ken Robinson de novo. Só desenvolvemos professores universitários. E professor universitário está bem, mas não podemos ser todos professores universitários. Ou pior, andar pela vida como professor universitário, pondo em valor só o cognitivo. Precisamos pessoas para desenvolver competências e fazer acontecer coisas. Então, Vivadi é exatamente olhar para o hemisfério direito dos alunos e dizer para a escola, o que a gente faz com isso, escola? Como a gente assume a responsabilidade, sistematiza a tua operação e trabalha para desenvolver essas competências. Saúde alimentar, corpo, artes, atitude sustentável, criatividade, autonomia e assim por diante. E a gente sente que não há verdadeiros parceiros da escola ajudando a escola a reavaliar e reconfigurar o que faz. O Vivadi é exatamente isso. É um conjunto de programas integrados numa plataforma, todos ligados ao não cognitivo dos alunos, com uma premissa mais, e aqui acabo aqui, que isso não se desenvolve em sala de aula, nem se desenvolve em estruturas pedagógicas instrucionais. Isso acontece em outros momentos escolares e são outras teses pedagógicas. Por isso, de novo, e aí a gente está com o Cris, não usamos material didático, não tem livro, não tem aula, tem outras estratégias muito ligadas a experiências e a geração de experiências, onde o aluno desenvolve muito mais do que aprende, competências essenciais. E a escola se fortalece como narrativa. Ela é mais relevante socialmente do que simplesmente ensinar a aprovar um exame vestibular. Muito bom, gente, muito bom, um papo muito bom, refazendo o convite lá do começo, né? O Pablo falou um pouco do Vivadi, o rede.vivadi.com.br, para quem quiser juntar lá um pouco com essa discussão que a gente tem feito, né, nos grupos lá de gestores. A Cris também tem o Viva Conecta aí, né? Tá próximo do Viva Metodologia, tem lá o Viva.metodologia no Insta, tem o site do Viva Metodologia, enfim, mas acho que até a gente tendo aqui o contato de quem está aqui, a gente pode até fazer o convite mais específico aí, né, Cris? Mas que vocês continuem com a gente. E eu acho que o grande convite, né, dessa conversa toda vamos parar de ficar só da boca para fora, ou vamos deixar de acontecer, de voltar para segunda-feira e fazer a mesma coisa que sempre fez, né? Então,
convido aí vocês dois quiserem deixar uma mensagem final, se não, despedir aí para a gente fechar aí dentro do tempo também. Cris, vai você. Bom, eu queria agradecer pelo bate-papo, sempre nos faz crescer, né? Sempre nos faz refletir, e eu acho que tudo que a gente está aprendendo nesse momento está sendo extremamente relevante. Essas conexões, né? Eu acho que está sendo um momento muito gostoso de nos conectarmos, de encontrar sinergias, e deixar o convite aí para todos conhecerem um pouco mais do nosso trabalho também, e agradecer pelo convite. Achei que deu super certo, foi bem dentro do que o momento necessita, né? Acho que é contribuir. Legal. Boa. Bom, eu concordo. Encontrar afinidades, se pôr a funcionar juntas, essas afinidades faz todo sentido, né? E a gente vem construindo um vínculo com a Cris há um tempo, que agora se materializa num webinar conjunto, que me deixa muito feliz e mostra mais uma vez a afinidade. Eu acho que se a gente fez bem o trabalho, mais do que passar conteúdo para quem assistiu, deixamos aí algumas pílulas de provocação, alguma inquietação para todo mundo pensar. A gente acredita na inteligência coletiva, e a inteligência coletiva tem que acordar a partir de posicionamentos que movam as pessoas a reagir, seja para concordar, seja para discordar, né? Mas para não ficar quieto, batendo palmas simplesmente. Então, para mim foi um lindo momento. Obrigado, London, pela animação, pela coordenação e pela energia para fazer isso. Boa, gente, muito bom, papo gostoso. Boa para fechar sexta-feira agora, quem puder já emendar no começo do final de semana. Obrigado, pessoal, por todo mundo. Teve uma audiência muito legal hoje, bastante gente aqui. Obrigado mesmo. Valeu, Cris, valeu, Pablo. Nos encontramos aí nas próximas. Obrigada. Abraço. Obrigado, gente. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.